Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O estudo de hoje é o de perguntas e respostas, e quem irá nos auxiliar são os nossos amigos e facilitadores, Shirley Milagre e Luciano. Um bom estudo a todos. Então, queridos amigos, internautas, queridos confrades, da doutrina espírita e de outras seitas religiosas que nos assistem, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje, no estudo de perguntas e respostas, para que a gente possa, então, juntos esclarecer algumas dúvidas que nos chegam através da própria internet, com o auxílio de vocês, a gente construir esse conhecimento doutrinário. E é com grande alegria que nós iniciamos a primeira pergunta da noite, Passamos para o nosso querido irmão para que ele possa fazer. Obrigado, Shirley. Uma alegria mais uma vez estar aqui, para essa noite de estudos. Agradeço também a presença da Shirley. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Aproveito para saudar também os queridos internautas que sempre nos acompanham. E vamos, então, dar sequência às nossas perguntas. Nós temos uma pergunta que foi enviada pela internet, que diz assim: se somos únicos, cada espírito encarnado possui uma única identidade, como podemos ser tão parecidos com nossos pais? É uma pergunta muito interessante, porque essa pergunta está muito relacionada à individualidade. O que eu não consegui entender muito bem é se a pessoa estava querendo se referir ao ser parecido fisicamente ou ao ser parecido nos atos, no modo de conduta e no modo de vida. Então, para tentar responder a pergunta de uma forma mais clara, eu vou tentar responder das duas formas. Pois bem, se a pessoa estava se referindo à aparência física, nós temos o nosso corpo físico, quando encarnados, apenas como uma vestimenta. É como se fosse a roupa que o nosso espírito veste. E nós podemos, assim, de uma forma ilustrativa, falar que os nossos pais foram alfaiates, e que eles cederam ali a parte das suas características para que a nossa pudesse ser moldada, no sentido de aparência física. É claro que existem diversos fatores que podem contribuir para uma semelhança bem mais próxima e uma mera semelhança. Mas o que é importante a gente destacar aqui, que a aparência física está relacionada com os nossos pais, porque nós herdamos essas características deles. Agora, se o intuito da pergunta foi relacionado aos costumes, esses costumes, eles não são finalizados quando desencarnamos. Nós levamos esses costumes para a próxima encarnação. Ou seja, nós somos hoje a soma de todas as encarnações que nós já tivemos. E graças a elas, nós conseguimos evoluir. E por que nós temos uma semelhança com os nossos pais? Porque, na maioria dos casos, os nossos pais não nos são estranhos. Nós já convivemos com eles em outras encarnações. E esse propósito de repetir não significa que em outras encarnações fomos filhos dos mesmos pais. Isso pode alternar. A gente pode já ter sido irmãos, primos. O que nos interessa agora saber
para exemplificar aqui e responder essa pergunta, é que a família, ela tem um intuito, ela tem um propósito de fazer com que nós consigamos reparar, né, e nos acertarmos, principalmente com os nossos parentes. E assim, não é raro a gente ver, infelizmente, filhos que não gostam dos pais, pais que não gostam dos filhos, e este é o propósito da proximidade, né, dos laços consanguíneos aqui na Terra. É claro que existem filhos exemplares, existem pais maravilhosos, existem famílias que são super unidas. Essa última colocação talvez seja um último estágio, né, que realmente precisa acontecer. Numa próxima encarnação, estando tudo, né, tudo harmonizado, todos os espíritos familiares afins, eles podem se distanciar, porque assim abre-se possibilidades para que novos espíritos se aproximem também para fazer esses acertos, e dessa forma a gente vai conquistando cada degrauzinho rumo à nossa evolução. Eu espero ter sido claro, Shirley. Se você quiser contribuir, fique à vontade. Se você me permitir, Luciano, é interessante que quando nós temos a criança, o espírito reencarnante no mundo material, né, nasce ali recém-nascido, se torna ali um pré-escolar, depois um escolar, um adolescente, um adulto. O que ocorre é que a família, ela na verdade imprime na criança características que são próprias da família, no que se refere a costumes, no que se refere a maneiras de lidar com as coisas, né? Isso por quê? Porque o espírito reencarnante, na condição de criança, pré-escolar, escolar, ele vem exatamente para aprender a ser diferente, né? Ele traz uma carga de personalidade, a gente costuma chamar de temperamento, né? Esse temperamento são características individuais que o espírito traz das experiências anteriores, né? Mas o comportamento e muitas vezes o biotipo comportamental daquele indivíduo, ele vai depender muito da família, do que a família o ensina, do que a família exemplifica. Eu costumo dizer, da cultura familiar, né? Embora o espírito tenha o temperamento, ou seja, tem as suas tendências inatas que ele traz com ele de experiências anteriores, na realidade, nessa vida, a principal função da família é a remodelagem. E nessa remodelagem, evidentemente, que a gente acaba aproximando o comportamento dos filhos do nosso comportamento, né? A tendência é a gente educar o filho e colocar conceitos na cabeça deste filho, que são conceitos que a gente acha que são os corretos, que a gente internalizou como fazendo parte da nossa individualidade. E por isso que os espíritos, eles vão refletir um pouco a cultura da família, de onde ele nasceu. Mas, evidentemente, ele tem características individuais, que é o que ele traz de vidas anteriores, né? E com relação à parte genética, é lógico, né, que em termos de biologia e de DNA, nós vamos ter a mistura genética de pai e mãe,
e ali vai resultar um corpo que tem alguma semelhança com os pais, e com o pai e com a mãe, por uma questão unicamente genética e biológica, né? Bom, aproveitando o ensejo, Luciano, que você trouxe e falou um pouco aí da evolução, tem uma pergunta sobre como o sentido da vida é a evolução, mas qual é o sentido da evolução, né? Uma pergunta bastante filosófica, eu acredito, né? O sentido da evolução é, na verdade, a linha que une tudo na criação, né? Graças à evolução, eu torno tudo que se encontra no universo como útil a uma finalidade, a um objetivo específico. Graças à evolução, nada do que acontece é simplesmente um mero acaso, mas obedece uma linha e uma lei, né, que é a lei do progresso. E a evolução, o sentido maior dela é de aproximar a criatura, que é o princípio inteligente, do Criador, que é Deus. Esse é o sentido da evolução, onde o nosso Pai nos cria de maneira simples, ignorante, para que nós possamos aprender, e à medida que nós aprendemos, nós vamos, a cada passo, tendo uma consciência mais desenvolvida sobre a criação e sobre o papel, né, do Criador em nossa vida como Pai amoroso, soberanamente justo e bom, né? Graças à evolução, eu sei que a ameba tem um valor extremamente importante em toda a estrutura, toda a construção biológica do planeta Terra, assim como o ser humano também tem essa importância. E graças à evolução, as coisas se encadeiam, elas se ligam e elas se sucedem de maneira vitoriosa, com o objetivo de levar a consciência criada por Deus até de volta a Ele, em plena sintonia com o Criador, né? Então, eu entendo que o sentido da evolução é principalmente esse, o objetivo maior, né? E eu, aproveitando a evolução, vou trazer uma pergunta aqui. Como se dá a evolução dos espíritos no mundo espiritual? Interessante, né? Porque a gente fala muito da reencarnação, não é? A gente fala muito da reencarnação e a gente fica pensando assim, mas será que a gente evolui no mundo espiritual, né? De fato, meus queridos amigos, os espíritos orientadores nos dizem, através de Kardec, as suas obras, e de André Luiz, que eles evoluem no mundo espiritual, né? Com certeza fazem grandes conquistas evolutivas, não só na sua inteligência, no desenvolvimento do conhecimento, né, a respeito das leis da vida, mas também e principalmente na sua capacidade de amar. Porque no mundo espiritual nós temos várias tarefas em desenvolvimento, desde tarefas muito simples, como, por exemplo, ser um guardião de uma floresta, né, até tarefas altamente complexas, que é ser, muitas vezes, responsável por um país inteiro, né, como é o nosso querido Ismael pelo Brasil, né, e por tudo que acontece na nossa pátria. Então, existe possibilidade de se evoluir fora do mundo físico, no mundo dos espíritos? Com certeza, né? Entretanto, a reencarnação,
é o mecanismo mais perfeito que nós temos para colocar em prova as conquistas que nós fizemos no mundo espiritual. Através da reencarnação, eu estou sendo desafiada a demonstrar, através das minhas atitudes e do pensamento que eu alimento, o quanto eu realmente aprendi, o quanto o aprendizado entrou dentro da minha alma e da minha consciência. Porque aqui no mundo físico, nós estamos acompanhados de perto de todas as criaturas em diversos graus evolutivos. E como nós estamos convivendo no mesmo espaço de tempo, né? No mesmo espaço de lugar com estas criaturas, o que não acontece no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tudo se separa para o nível energético que nós vibramos. Aquelas criaturas que estão ainda atrasadas em relação à posição em que eu me encontro, no mundo espiritual não estarão convivendo comigo. Mas aqui na Terra estarão ao meu lado. E é quando elas me oferecem a oportunidade de demonstrar o quanto eu consigo amar, perdoar, ser solidário, né? Estender a minha mão, se calar no momento preciso, elaborar melhor os meus pensamentos. São essas criaturas que estão numa condição diferente da minha e muitas vezes ainda na retaguarda, que vão me proporcionar as oportunidades de aprendizado, de exercitar meu aprendizado no mundo espiritual. E é aqui também, no mundo físico, que eu consigo estar lado a lado com aqueles espíritos iluminados, que no mundo espiritual eu não tenho acesso, porque eles vibram numa faixa completamente diferente da minha, né? Então eu não consigo conviver com eles. Eles podem me visitar se materializando no mundo espiritual, mas eles não têm como conviver comigo, porque eu não estou na mesma faixa vibratória deles. Eu não os percebo. Embora eles me percebam, eu não os percebo. E aqui no mundo físico, eles estarão lado a lado, me ensinando, me trazendo a experiência que eu tanto preciso para fazer parte da minha história evolutiva. Então, o mundo espiritual é também um relicário de aprendizado, mas é através da reencarnação abençoada que eu consigo passar para quem está na retaguarda um pouco do que eu já aprendi e consigo aprender com aqueles que estão adiante de mim, né? É uma bênção sagrada a reencarnação. Isso mesmo, Shirley. Muito bem. Continuando então, nós temos aqui a próxima pergunta. Como o Espiritismo vê os pressentimentos? Muito interessante essa pergunta, porque, segundo o Livro dos Espíritos, nós somos mais influenciados por espíritos do que nós próprios possamos imaginar. E quando a gente fala de influência, essa influência ela pode acontecer, inclusive, por forma de pressentimento. Porque o que é o pressentimento, senão um espírito do bem tentando te avisar de alguma coisa, tentando te passar alguma mensagem sobre um possível, um provável acontecimento. É claro que algumas pessoas têm pressentimentos mais frequentes, outras pessoas nem tanto. Isso porque, assim como a Shirley acabou de dizer,
Isso pode depender, inclusive, da faixa vibracional que a pessoa se encontra. Quanto mais elevada, mais sintonizada com os espíritos, né, os espíritos do bem, os protetores, essa pessoa fica. E quanto mais essa pessoa conseguir estar transmitindo bons pensamentos, né, bons fluidos, mais facilmente ela consegue receber esses pressentimentos. Porque se a gente fosse tomar como um ponto de partida a mediunidade, que a mediunidade é presente em todos, só que em graus diferentes, todos nós somos médiuns, alguns bem sensitivos, outros não. E que talvez só num grau de extremo perigo, né, Shirley, que essa pessoa consiga receber alguma informação na forma de pressentimento, mas também se essa pessoa merecer, né, porque o merecimento também é levado em consideração. E é claro que pode também existir os nossos irmãos que a gente às vezes classifica-os como zombeteiros, que nada mais querem do que divertirem com os nossos apertos, né? Colocar a gente em situação apertada simplesmente para rir daquela situação embaraçosa que a gente se encontra. Só que neste caso já parte mais para uma influência do que para um pressentimento propriamente dito. O pressentimento é uma forma, né, uma mensagem que a gente consegue captar de um espírito que nos é afim e que tem por objetivo nos ajudar ou nos proteger. Espero também ter sido claro, Shirley. Luciano, e assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses pressentimentos, né? Porque eu entendo que é complicado muitas vezes quando você, por exemplo, está no estudo doutrinário, no início, né, do estudo doutrinário, iniciando o estudo da mediunidade, e nós muitas vezes tomamos determinadas ideias que vêm à nossa mente como influência, né, de algum espírito, e dentro dessa influência pode ser que seja uma influência que faça a previsão de alguma coisa, né? Entretanto, nós temos que lembrar que nós somos espíritos eternos como aqueles que estão desencarnados, né? E nós temos também insights, né? Nós temos muitas vezes a emergência de determinadas emoções, de determinadas ideias, e que muitas vezes fazem parte do nosso inconsciente, né, de vidas anteriores, e que podem em determinadas situações emergir, dando-nos muitas vezes a falsa impressão de pressentimento, né? Ai, alguma coisa ruim está para acontecer, meu anjo de guarda está me falando, né? E às vezes é simplesmente a emergência de uma emoção desagradável vivenciada no passado, que foi buscada do nosso inconsciente por eu chamo gatilho, né? Por um gatilho do presente. Aí se vocês pensam assim, nossa, mas então como que a gente faz para diferenciar isso, né? Uma das coisas que eu geralmente procuro fazer e que tem dado algum resultado, é toda vez que eu tenho uma sensação de pressentimento, eu faço a melhora da vibração, não é? Então, eu vou fazer uma prece, elevar o meu pensamento a Deus e pedir, né, ao meu anjo guardião, o meu guia protetor,
que Ele abra a minha mente para aquilo que é necessário e que seja verdadeiro, né? Para que eu não me enovele em pensamentos que venham me trazer desequilíbrio e que na realidade não são pressentimentos, tem apenas o objetivo de fazer um casulo de confusão mental, né? Então, a prece é uma das formas de você diferenciar aquilo que está emergindo e que não tem significado real daquilo que é realmente uma intuição, né? Porque a intuição vai persistir, vai ficar cada vez mais forte se ela vir de uma criatura equilibrada, que deseja o seu bem e que acha que aquilo vai ser útil. Quando você faz a prece, então aquele pensamento se fortalece com as boas vibrações emanadas. Agora, se é uma influência negativa de uma consciência desequilibrada que pretende ver a sua queda, como disse bem o Luciano, ou se é algo que emerge de mim mesma, do meu passado, que está ali presente, eu faço a prece, vai haver o desligamento. E aquilo vai passar e o pensamento vai sumir, tá? Então, é uma sugestão, né, que a gente deixa para fazer essa diferenciação. Aí tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que eu vejo muita confusão nisso, né? O que é a reencarnação e se é o mesmo de ressurreição, né? Isso também traz uma confusão muito grande. Então, a reencarnação é você voltar à vida material em um novo corpo. Não é o mesmo que você depositou lá na Terra, né? Então, é outro corpo. Isso é reencarnação. A ressurreição é tida como a volta no mesmo corpo, tá certo? A doutrina espírita entende que não existe ressurreição. O que existe é reencarnação. Aquilo que a gente chama ressurreição, muitas vezes são estados patológicos do corpo físico, que a gente dá nomes, né, como catalepsia, né, morte aparente, né, coma profundo, que na verdade a criatura parece estar morta, né, e na verdade o corpo ainda não está, né? E isso, se nós formos considerar isso, quando ela volta à vida, isso é uma verdadeira ressurreição, voltou no mesmo corpo, né? É o que aconteceu com quem? Lázaro, né? O Lázaro ficou 3 dias no sepulcro, né? E voltou no mesmo corpo. Foi uma ressurreição, voltou no mesmo corpo, né? Reencarnação não é ressurreição. Reencarnação é a volta do espírito à matéria, mas em corpo diferente daquele que ele estava usando, né? E a reencarnação, ela pode ser imediata. Existem casos assim, em que a criatura desencarna e reencarna. Vamos dar um exemplo? Quem deu esse exemplo para a gente foi André Luiz, se não me engano, Evolução em 2 Mundos. Os animais, né? O princípio inteligente dos animais, eles têm reencarnação imediata. Eles não ficam no mundo espiritual por muito tempo. Ao contrário de nós espíritos, que somos princípio inteligente mais avançado, que temos pensamento contínuo, né? Então, nós ficamos muitas vezes por um tempo maior no mundo espiritual. E olha que tem criaturas que ficam séculos no mundo espiritual, né? Séculos, né? Porque nós somos imortais. O tempo é contado aqui. Mas no mundo espiritual, qual a base do tempo? Não existe. É imortal, é eternidade. E tem criaturas que ficam
por séculos no mundo espiritual, né? Então, existe a reencarnação e a questão da ressurreição não se aplica e não é a mesma coisa que reencarnação. É só para tentar desfazer, não sei se eu consegui, Luciano, você me completa aí, se tiver ficado confuso. Perfeito, Sheila. E realmente é uma questão que eu também já ouvi com dada frequência, porque soa-se, até pela própria palavra, semelhantes, né? Então, isso gera realmente muita confusão. Pois bem, vamos para a próxima pergunta. Se escolhemos quais provas vamos ter quando encarnados, por que alguns espíritos escolhem nascer tendo na família entes ou pais perversos ou de má índole? Pois bem, eu vou aproveitar até a resposta, né, da primeira pergunta, quando eu falei que a família, ela não é estranha, né? Só que existem algumas situações onde um espírito, ele é inserido em uma nova família para que ele possa aprender ou para que ele possa influenciar através dos ensinamentos aqueles espíritos que já pertenciam àquela família. É claro que o mais comum, né, o que a gente vê aí com maior frequência, são famílias que são, vamos dizer assim, bem estruturadas, e essa família acaba tendo um filho que ou parte para as drogas, ou parte para o mundo da criminalidade. Esse seria um contexto onde a família é que exerceria aí o papel da educação, como a Shirley muito bem disse também na resposta dela. Só que existe uma outra possibilidade, que a espiritualidade proporciona para aquela família inúmeras oportunidades para que elas possam aprender com os próprios erros que aquele tipo de conduta não compensa, ou que aquele tipo de conduta faz com que ela não consiga evoluir. E para ajudar, né, para proporcionar para aquela família uma nova possibilidade, a espiritualidade coloca espíritos mais evoluídos ali, e a gente pode até falar que esses espíritos são missionários, porque eles têm uma tarefa, e que não é fácil, de fazer o trabalho reverso. Aquele espírito conseguir influenciar os pais ou outros entes, né, a trilharem os caminhos do bem, com ética, moral, né, e seguindo as leis divinas. Por quê? O que difere o bem do mal é exatamente a distância dessas ações para as leis divinas. Se o que você faz condiz com as leis divinas, você está praticando bem. Se o que você faz está em desacordo com as leis divinas, você está praticando mal. E assim, a gente consegue ver próximo da gente várias famílias que são, na verdade, eu acho que toda família tem algum tipo de problema, né, Shirley? É difícil a gente falar assim que aquela família é perfeita. Talvez é porque a gente não está lá para ver, porque lá no seio daquela família, lá no íntimo, os problemas existem, e também é por isso que estamos aqui. Se não tivesse nenhum problema, não teria sentido nenhum a gente estar aqui reencarnado.
Mas esses espíritos que eles se propõem, né, encarnar nessas famílias, realmente é por escolha, mas é para que eles possam também evoluírem mais ainda, mas contribuírem para que aquela família consiga trilhar os caminhos do bem. Não é isso, Shirley? É isso aí. Bom, dentro ainda de evolução, tem uma pergunta aqui interessante, que é: qual o papel do cristianismo na evolução dos espíritos do planeta Terra? E isso é interessante porque nós sabemos que no planeta Terra a religião predominante, vamos dizer assim, né, o conhecimento religioso predominante não é o cristianismo, né? Na verdade, o que predomina no planeta Terra ainda é a religião muçulmana, né? E tem o maior número de praticantes e de adeptos, né? Então, qual que é o papel do cristianismo? Eu digo que Jesus, ele veio encurtar o nosso caminho, né? Jesus, ele veio tentar mostrar, né, para todos nós que vivemos aqui, que o amor é realmente o único caminho da libertação, né? Que não existe estrutura política, não existe estrutura religiosa, não existe estrutura científica que consiga resgatar a criatura humana do seu sofrimento, que não seja a prática do verdadeiro amor, né? Das virtudes que a gente chama de virtudes celestiais. Então, Jesus veio tentar encurtar essa conquista, porque através do cristianismo a gente consegue chegar à prática do verdadeiro amor mais rápido, ao passo que nós vemos em muitas outras filosofias que também irão conduzir os espíritos ao progresso, diga-se de passagem, né? Mas o caminho tende a ser um pouco mais longo, né? Então, na verdade, o cristianismo é um atalho, e Jesus veio pessoalmente, né, aqui nos dar esse presente, né, para que a gente consiga se libertar desse sofrimento que nós construímos na nossa própria vida através da prática da lei do amor, tá certo? Então, na verdade, o cristianismo, ele é a grande revelação, né? É a grande revelação de Deus, nosso Pai, para os seus filhos aqui no planeta Terra, no sentido de trazê-los mais rápido para perto do Criador, né? É esse que é o objetivo do cristianismo. Bom, eu quero agradecer aos colegas, aos amigos internautas, né, que estiveram nos ouvindo. Eu deixo para Luciano encerrar, que eu iniciei, você encerra. Deixo aqui o meu grande abraço. Muito obrigado, Shirley. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecê-la pela oportunidade aqui de dividir a mesa comigo. Aprendi muito hoje. Muito obrigado. Agradeço também à casa pela oportunidade, aos nossos queridos internautas que sempre nos prestigiam, nos acompanham, e nos despedimos aqui pedindo bênção e proteção do nosso Pai que está no céu, que possamos retornar aos nossos lares sempre na proteção do querido irmão Jesus. Muito obrigado a todos e uma boa noite.